Hoje nossa entrevista é com o professor Adriano da Silva. Adriano é professor do Departamento de Matemática aqui do IMEC e, de fato, é um professor novo, faz pouco tempo que está conosco e por isso vamos fazer as perguntas mais simples e diretas. Por exemplo, quanto tempo faz que você está no IMEC? Bom, acho que agora está fazendo um pouco mais de 3 anos e 3 meses, eu acho. Eu entrei em junho de 2016, com 3 anos e 3 meses aqui. Você fez concurso em junho de 2016? Sim, na verdade eu fiz concurso em dezembro de 2015 e aí eu acabei entrando só em junho de 2016. E de onde que você vinha nesse momento? Eu, na verdade, antes disso eu estava fazendo um pós-doutorado aqui mesmo no IMEC. Eu fiz um pós-doutorado de 2014 a 2016 e a minha formação é de Rio Claro. Eu fiz bacharelado em Rio Claro, mas mestrado e doutorado aqui. Mestrado e doutorado aqui? Isso. Eu li alguma coisa de o que você fez na Alemanha, fez alguma coisa? Ah, sim. Na Alemanha eu fiz um que eles chamam de duplo doutorado, né? Então eu consegui uma bolsa do DAAD junto com a CAPES. E aí eu fiz 2 anos do meu doutorado aqui e 2 anos do meu doutorado da Alemanha. E aí você recebe 2 títulos. E então você tinha um orientador aqui e um orientador na Alemanha? O orientador aqui era o professor Luiz San Martin e na Alemanha o professor Fritz Columbus. Certo. Bom, então, como que você fez graduação em Rio Claro, fez mestrado aqui em Campinas, tá? E aí no mestrado você já se orientou para a área de controle estocástico. Como você definiria a sua área? Controle estocástico? Não, eu tô meio que na área de o que eles chamam de teoria geométrica de controle. Então aqui eu estou inserido no grupo de geometria, mas eu trabalho com teoria de controle com visão mais geométrica. A gente está mais interessado em problemas mais dinâmicos geométricos do sistema de controle. Você começou no mestrado nessa linha já? Ou não? Bem próximo. Eu vim de Rio Claro já meio que assim orientado a trabalhar com o professor Luiz San Martin. E na época a gente já trabalhou com a ideia de conjunto de controle, mas era uma noção um pouco mais geral, que era via ação de semigrupo, coisas do gênero. E você fez um mestrado aqui com San Martin também? Isso, mestrado com San Martin e doutorado com ele e com Fritz Columbus. Como foi sua experiência na Alemanha? Na época foi ótimo, assim, porque esse tipo de fomento, né, essa bolsa que eu tive, ela te dava entre 2 a 6 meses de curso de alemão. Então você vai e fica na Alemanha só aprendendo alemão, que eles chamam de imersão total. E aí eu fiquei 4 meses na cidade de Freiburg fazendo alemão. E aí só depois disso que eu fui para Augsburg, que é do lado de Munique ali, para trabalhar com o professor Columbus. Então é muito interessante porque você vai, você se integra mesmo a um pouco da cultura alemã, a língua. Então é bem interessante, antes de começar efetivamente a trabalhar com matemática. Isso é uma bolsa DAD? Isso, que significa? Deutsche Akademik Austausch. É um programa de intercâmbio de estudantes. É uma organização alemã. E ela é bem conhecida aqui no Brasil, acho que tem uma sede no Rio, se eu não me engano, não sei se São Paulo tem, mas no Rio tem. E eu não sei como está atualmente o programa de bolsas dela, mas eles tinham um programa junto com a CAPES. A parte dela ela pagava, se não me engano, o deslocamento do bolsista, todo o curso de alemão do bolsista, que é num dos institutos bem famosos, que é o Instituto Goethe, que tem na Alemanha. E eles pagavam moradia e uma ajuda de custo. E aí o período que o bolsista ficava só para trabalhar com matemática era a CAPES que financiava. Você virou fluente em alemão? Não, eles falam que a vida é muito curta para você aprender alemão. Na verdade, assim, eu consigo me virar, mas só o básico mesmo. Só o suficiente para resolver meus problemas do dia a dia na Alemanha. Já foi com algum conhecimento alemão para lá ou aprendeu tudo lá? Zero. Eu cheguei lá, só sabia falar desculpa, o senhor poderia falar inglês, por favor? É só isso que eu sabia falar.
E aí, durante o curso, eu fui desenvolvendo. E os 2 anos lá ajudaram também. Tá bom, me fale um pouco então da sua área de pesquisa, a pesquisa em que você está envolvido, como está indo isso? Bom, atualmente De que se trata a sua pesquisa, digamos? Então, eu trabalho com essa parte que eu tinha comentado de teoria geométrica de controle, né? Então, a ideia é trabalhar, é entender problemas de controle, certo? Que basicamente controle para a gente é uma família de equações perturbada. Então, você não tem mais uma equação, em cada ponto que você não tem mais uma equação, você tem meio que um cone de soluções. Então, você tem problemas naturais geométricos que se perguntam, problemas de atingibilidade. Por exemplo, se olhando as soluções eu consigo sair de um lugar e chegar a outro sempre em tempo positivo. Você tem problemas de otimização, uma vez que você sabe que você pode sair, chegar num canto, qual a melhor maneira de se chegar, certo? Você tem problemas geométricos mesmo associado a isso. Por exemplo, o pessoal está mexendo agora bastante ali na Itália, é a parte de geometria quase riemanniana, que eles chamam, o que eu tenho tratado, por exemplo, você tem um referencial que se degenera com o tempo e aí você quer entender problemas de geometria relacionado a isso. Então, é mais o aspecto geométrico mesmo. E esse é o tipo de coisa que aparece com bastante frequência. Por exemplo, você quer modelar problemas por exemplo, um satélite orbitando ao redor da Terra, entendeu? E aí você pega, por exemplo, a sua perturbação ali seriam os rotores que você tem nesse satélite. Então você tem essas perturbações, que seriam os que a gente chama de função de controle, e ela vai fazer o seu satélite permanecer na órbita que você deseja, certo? E aí esse tipo de coisa se passa aí que vem a parte geométrica, se passa as soluções ou o jeito que você modela esse tipo de problema, ele se passa em espaços que a gente chama de grupos de Lie e grupos de matriz. Então, grupo de rotação, nesse caso, cartesiano R2. Então, são problemas, aparece com bastante frequência mesmo esse tipo de problema na natureza. Só que o meu intuito não é essa parte aplicada. O meu enfoque é tentar resolver problemas mais teóricos, que eu tinha comentado, de você conseguir literalmente controlar algum problema, regiões onde você consegue entender o comportamento ou sair de um ponto e chegar no outro, e etc. Me perturba um pouco que você chame controle e perturbações meio como sinônimos. É que aqui nesse sentido, o que a gente fala de perturbar no sentido que você pode mexer, entendeu? Então, as funções de controle, geralmente, não é a classe que a gente trabalha, mas a maioria dos problemas são pelo menos bem aproximado por controles que eles chamam que são constantes por partes. Então, você tem equações que numa certa faixa de tempo, ela é simplesmente constante e depois você vai mudando isso quando o tempo passa. Então a grosso modo, as soluções seriam concatenações só, de pedacinhos de órbitas de sistemas distintos. Então perturbação é nesse sentido, no sentido de que você possa mexer. Então é controle mesmo, digamos. Isso, exatamente. Não é algo aleatório. Não, é controle no sentido que você possa mexer mesmo. Por algum problema computacional na minha computadora, eu não consegui ver seu lápis, né, que é o que eu sempre faço. Mas eu vi um resumo aí, vi que você publicou recentemente essa Young Journal of Control Optimization. Isso me despertou curiosidade. Que tipo de coisa? Então, no Cyan, isso aí foi em 2016, na verdade. Eu saí um pouco do Cyan, eu fui trabalhar um pouco mais com essa parte mais aplicada à teoria semisimples, que é o que vinha do Luiz, né? Okay. A teoria semisimples, teoria de Lie semisimples. Okay. Mas no Cyan, na época, eu ainda trabalho bastante com isso, que é sistema linear. E esse tipo de sistema é basicamente quando você está por exemplo, pega em R2 e pega um sistema de equação matricial mesmo. X ponto é igual a AX.
Só que aí você coloca uma soma, mais U vezes um vetor constante. Então isso é um sistema linear em R2, por exemplo. E aí, isso é muito conhecido porque tem muita aplicação, tem resultados que realmente aparecem, vários problemas físicos que aparecem mesmo. E aí tem uma generalização natural para grupos de Lie. Então o que eu fiz para o Sion foi tentar olhar os resultados que tinha para sistemas em R2, que eram bem conhecidos, e tentar passar de uma maneira natural para grupos de Lie. Não passa naturalmente, mas grande parte dos resultados ainda são obtidos. Então no Sion foi mais esse tipo de coisa, trabalhar com sistemas que a gente chama de sistemas lineares, que são generalizações desse tipo de sistema de RN da vida. Com quem você trabalha aqui? Você trabalha dentro do grupo de São Martín ou trabalha com outras pessoas também? Aqui eu tô inserido no grupo de geometria, ou grupo de teoria de Lie, né? Que eu trabalhei com o Luiz, com o Luiz São Martín. Daqui do IMEC eu acho que eu e o professor Lino, a gente está procurando alguma coisa, desde que eu entrei aqui a gente está procurando algo para fazer junto. A gente tem algumas ideias, mas ainda nada floresceu. Ligado ao professor Luiz São Martín, eu trabalhei com o professor Alexandre Santana, de Maringá. E atualmente eu tenho trabalhado bastante eu tenho assim, 2 colaboradores mais que eu trabalho bastante, que é o professor Victor Ayala, que é um ex-aluno daqui do professor Luiz, está no Chile agora, e tenho trabalhado bastante com o Dr. Christoph Cavano, que ele é um ex-aluno do professor Fritz Colonius. Então a gente trabalha bastante, ele é o meu contato na Alemanha, o Victor no Chile, e aí recentemente eu comecei uma colaboração com o professor Philippe Join, nessa parte de sistemas lineares também, que trabalha ele está em Rouen, na França. Você já tem tido oportunidade de ter alunos de mestrado, doutorado, não sei o que, como foi sua relação com alunos até agora? Então, quando eu entrei, aqui na Unicamp eles dão um auxílio, eu acho que é do FAPEC, se eu não me engano, e eles incentivam, você tem direito a uma bolsa de mestrado e graduação, né? Então eu tentei fazer uso delas. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu encontrei tinha um aluno de mestrado, assim que eu entrei, acho que em janeiro de 2017, 6 meses depois que eu entrei, eu peguei esse aluno de mestrado, então a gente trabalhou nessa parte de sistema linear, mas com esse enfoque geométrico que eu tinha comentado de geometria quase riemanniana. Então ele fez mestrado comigo e está atualmente trabalhando no doutorado também nessa mesma direção. E eu tenho dois alunos, um que já está no 2º ano de iniciação científica comigo. Tenho 2 alunos, um trabalha só com teoria semisimples, dimensão baixa, e um outro rapazinho está trabalhando com essa parte de controle já, que são sistemas em SL2. Tem um trabalho bem bonito, bem geométrico, que foi feito pelo professor Luiz, em parceria com o Braga e com o Victor Ayala, desse tipo de sistema em SL2, então ele está trabalhando nisso. Quando você teve sua experiência na Alemanha, muitas vezes quando as pessoas têm esse tipo de experiência, bom, o que fica é como que são as coisas lá e como são aqui, como poderiam ser. Que tipo de conclusões você tirou sobre esse estágio? Mas falando do ponto de vista de como se trabalha lá, em relação a como se trabalha aqui, como se ensina lá, em relação a como se ensina aqui, o que ficou para você nesse sentido? Na verdade, assim, eu fui e esse auxílio do DAD, como ele era esse duplo doutorado, então você faz todas as disciplinas, funciona da seguinte maneira: você faz todas as disciplinas na cidade, na universidade que o aluno pertence, digamos assim. Então eu tive que fazer todas as minhas disciplinas aqui, e aí quando eu fui para lá, eu não era obrigado realmente a sentar numa sala de aula e ficar assistindo aula. Então a pouca experiência que eu tenho com relação à aula mesmo foi um curso que eu fiz como ouvinte, e o pessoal, todo mundo lá falava inglês, então foi um curso bem tranquilo, foi bem sossegado.
Então não posso dizer muito como O curso era dado em inglês? era em inglês. Eu não sei se era por minha causa, mas o curso era dado em inglês. Então eu não tenho muita experiência com relação a cursos, essas coisas. A gente ia em alguns cursos, seminários, mas com relação a como se estuda lá, como se trabalha lá, matemática, eu acho que é um pouco mais, é um pouco diferente, assim, no sentido de que lá quando você tem uma bolsa de pós-doutorado, ou acho que até mesmo doutorado não tenho certeza, mas elas são como um trabalho mesmo. Então o pessoal que está fazendo doutorado lá, eles são considerados pessoas que estão trabalhando mesmo, entendeu? Então as pessoas, e isso eu vi bastante diferença, falar, tô fazendo doutorado, o pessoal, tá, tranquilo. Lá não, o pessoal, nossa, ficava surpreso porque não é, apesar de ser bastante comum, ele demanda bastante da pessoa, né? Então as pessoas ficam mais, como se diz, é tratado como um trabalho mesmo. Então isso era bem interessante. E aparentemente são... Mas o que você quer dizer com isso de que é tratado como um trabalho em relação a como é tratado aqui, digamos, que é uma... que significa que é tratado como um trabalho? Que você pode ser levado exigido a fazer outras coisas e que não tem a ver com a sua tese, por exemplo? Não só isso, a parte cultural mesmo. O pessoal aqui, tem muita gente que fala assim, o que você faz? Eu faço doutorado. Você só estuda, não trabalha, entendeu? Então lá é como se fosse um trabalho mesmo. Ele é tido como um trabalho. E tem muita gente no pós-doutorado, a bolsa de pós-doutorado, ela inclusive paga imposto. Então parte da bolsa ela é tirada e conta como tempo de trabalho também. Isso é bem interessante. Mas fora isso a parte de relação pessoal com as pessoas da Alemanha foi muito interessante, assim. Eu nunca tive nenhum problema. Eles eram sempre prestativos, o pessoal estava lá, muito diferente do que se imagina, né? Porque você vai para uma terra e você fica, às vezes você fica preocupado com o que pode te esperar lá, assim, no sentido de, o pessoal não fala a língua, ou o pessoal pode não gostar de você necessariamente, mas o pessoal foi super receptivo comigo, foi bem tranquilo. E assim, você teve contato social, cultural e tal com outros estudantes de doutorado? Havia estudantes de outros países também, ou como que era? No instituto ali, não, porque na época tinha alguns estudantes de doutorado da matemática alemães mesmo, e eu trabalhava bastante com esse Christoph Caban, que eu comentei, que é meu colaborador até hoje. Ele tinha acabado o doutorado em 2009, se eu não me engano, e estava fazendo um pós-doutorado ali. Mas ali não tinha muita gente, pelo menos naquele departamento ali de teoria de controle não tinha muita gente de fora. O maior contato com pessoas assim, estrangeiras e geralmente também do meio acadêmico eu tive quando eu estava fazendo o curso de alemão, antes de entrar para estudar matemática propriamente, porque lembra que eu comentei que essa parte, o DAD fomenta também, e ela não financia só no Brasil, ela financia ao redor do mundo inteiro. Então, quando a gente vai para estudar alemão, ali você encontrava pessoas literalmente do mundo todo, China, Oriente Médio, pessoal do Oriente Médio, pessoal da Ásia. Então tinha gente do mundo todo que estava inserido de alguma maneira no meio acadêmico e fazendo curso de alemão ali. Ali foi bem interessante, era uma mistura mesmo de culturas gigantesca. Então cada final de semana você tinha um almoço uma confraternização de uma parte do mundo distinta, era bem interessante. Bom, sua perspectiva de vida nesse momento já era, imagino eu, voltar para o Brasil, como efetivamente foi, e ser professor no Brasil. Imagino que você já tinha isso em mente, ou não? Não. Na verdade, assim, eu meio que sabia que é meio que de alguma maneira, se eu quero continuar, pelo menos eu pensava, fazendo pesquisa, eu tenho que estar inserido em algum meio que me permita fazer isso, né? Então, a minha ideia na época, eu tinha grande desejo na época de ficar por lá, mas as coisas são bem difíceis, assim, principalmente no meio acadêmico, e para ficar como professor, eu digo. Eles têm algumas bolsas de pós-doutorado também que são bastante competitivas,
mas as coisas lá são meio instáveis no sentido de que você fica alguns anos com a bolsa, depois você tem que mudar, porque se você fica mais de 4 ou 5 anos, você é obrigado tipo, eles te obrigam a universidade é obrigada a te contratar um pós-doutoramento. Então, geralmente, esses 4 anos, o máximo, você sai para outro lugar fazer pós-doutoramento. E esse tipo de coisa eu não estava muito interessado em ficar migrando de regiões em regiões. Aí eu vim para cá e aí eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado com o professor São Martin. Aí eu acabei ficando e acabei decidindo por tentar prestar o concurso e hoje eu tenho outra visão, porque na época eu ainda achava muito estranho. Dar aula era uma coisa bem distante para mim. Eu gostava bastante de pesquisa, mas fora seminários e apresentações eu não tinha contato mesmo com aula. Aí durante o pós-doutoramento eu já dei uma disciplina e depois eu comecei efetivamente a dar aula quando eu entrei aqui e agora é bem diferente do que eu imaginava, bem mais gratificante do que eu imaginava. Você curte dar aula? Sim, mais do que eu pensava que gostaria. É porque assim, eu sempre... as aulas que eu tive, não durante o meu mestrado, durante a minha graduação para cima, mas antes disso, então a aula era uma coisa diferente. Aí quando eu entrei no meio de universidade, as coisas foram mudando, mas ainda assim, é porque é interessante você tentar passar conhecimento para uma pessoa que tem gosto de receber aquilo, entendeu? Então isso é gratificante, quando você tá no meio de algumas pessoas que você consegue tentar passar esse conhecimento e pelo menos grande parte deles estão felizes de receber, entendeu? Então essa reciprocidade eu acho legal. E eu não pensava que seria assim. Você teve oportunidade lá na Alemanha de saber se os projetos de vida de pessoas de outros países, né, que estavam na mesma situação de você, mas que eram, não sei, de Irã ou da China ou de sei lá onde, se os projetos de vida eram parecidos com os seus ou era algo muito diferente, por exemplo, o que eles pensavam? Pensavam ficar por lá, emigrar para os Estados Unidos, voltar para os países deles, vir para o Brasil? Eu acho que tinha de tudo lá. Tinha um pessoal que acabava... eu não lembro de onde o pessoal era, mas tinha algumas pessoas que iam aprender alemão no instituto para ficar na Alemanha mesmo, fazer pós-graduação ali e acabar ficando. E tinha gente que tinha vontade de voltar mesmo para o país de origem. Então você tinha uma mescla de tudo. Pelo menos isso naquele período que eu falei que eu fiquei fazendo curso de alemão. Quando eu fui para Augsburgo trabalhar com matemática, eu não tive tanto contato com estrangeiro, por assim dizer. Na verdade, eu conheci 2 brasileiros em Augsburgo. Um foi uma semana só que ele acabou conhecendo mesmo, mas o outro ele ficou lá alguns meses e ele estava fazendo alguma coisa em música, mas a ideia dele era voltar também. Ele estava querendo voltar para terminar a fazer as coisas aqui. Você é casado, tem uma filha ou mais? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. 2 filhos? Um menino de 5 anos e uma menina de 3 anos. Então você já foi para a Alemanha com família? Não, na verdade eu voltei da Alemanha com família. Ah, voltou da Alemanha com família? Eu conheci minha esposa na Alemanha durante esse primeiro curso. E aí durante o período que eu fiquei na Alemanha, a gente acabou ficando junto. Apesar dela não ser da Alemanha, a gente acabou ficando junto. De onde que ela é? É da Rússia. Ah. Ela estava querendo estudar na Alemanha e eu acabei com os planos dela. Decidimos que ela viria estudar aqui pro Brasil mesmo. Acabamos ficando juntos os 2 anos e aí a gente decidiu vir junto pro Brasil. Mas ela também era área acadêmica? Ela tinha se formado e trabalhado por um tempo, só que ela tinha saído do emprego para voltar para a área acadêmica. Mas é formada em quê? Ela é formada em, economia. Aqui ela está fazendo, atualmente ela entrou esse ano, está no final do primeiro ano de mestrado dela em economia, aqui na Unicamp mesmo. Na Unicamp? Isso. Interessante. E como você vê... Bom, você é muito jovem, né? Pelo menos para meus parâmetros. Obrigado. Então, como que você vê o seu futuro?
Pô, essa é uma boa pergunta. Bom, velho? Você vai continuar aqui, vai, sei lá, vai crescer aqui, vai ficar velho aqui, sei lá, ou você pensa que não, em determinado momento eu vou querer mudar de rumos, não sei, quer dizer, ou abandonar a academia, ou sei lá, que fantasia você tem em relação ao futuro? Não, particularmente eu gosto, assim, eu literalmente amo o que eu faço. Eu gosto muito de pesquisa em matemática, como eu falei, eu tô pegando gosto, tá cada dia crescendo mais em mim dar aula. Eu gosto disso também. Então eu acredito que a vida acadêmica é meio que minha reta final. Assim, a não ser, eu não posso dizer que vai ser isso para sempre, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas se depender de mim, vai continuar nessa direção. E agora, com relação a ficar velho aqui da Unicamp, eu gostaria, mas eu também não sei porque a minha esposa ela não é daqui, né? Então, a gente vai depender muito do que ela for fazer também, porque acho que seria meio que injusto da minha parte, porque a família dela toda mora literalmente no meio da Rússia, lá na região da Sibéria. Então, cada vez que ela vai para lá, são 2 dias de viagem, e fora que ela não vai para lá com tanta frequência, né? Então, se eventualmente algum dia os nossos caminhos, ou dela principalmente, nos levar para mais próximo da família dela, a gente vai acabar indo, entendeu? Até isso é mais uma questão familiar, não tem nada a ver com a minha vida profissional. Mas se fosse só olhar pela carreira acadêmica, não tem o menor problema de envelhecer aqui. Gosto muito, eu já estou no IMEC eu conheço o IMEC em 2006, eu entrei aqui pela primeira vez, e eu estou no IMEC efetivamente desde 2008, então está fazendo 11 anos, né? Vai fazer 12 anos que eu estou aqui. E se for para ficar no Brasil, você considera que Campinas é o destino definitivo ou você consideraria a possibilidade de dar umas voltas para outros lugares? Não, acho que no Brasil eu ficaria por aqui mesmo. Principalmente por causa da Unicamp. Não é Campinas, é a Unicamp. Até porque eu não moro em Campinas, eu moro na cidade da região aqui, mas o que me atrai aqui é a Unicamp. Onde você mora? Eu moro em Sumaré. É perto daqui. Mas a Unicamp ela é um lugar assim, é um lugar muito dinâmico, né? Então, além de ser uma universidade muito boa, o ambiente de trabalho é bem legal aqui. Você tem bastante incentivo à pesquisa, você também tem incentivo à parte didática e ela é uma coisa muito dinâmica. Então, o meio acadêmico é muito dinâmico, está sempre renovando. Isso é bem interessante, isso me agrada bastante. Muito bem, Adriano. Então, há alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que você esperava que eu perguntasse e não perguntei? Sei lá, você estava preparado para me responder alguma coisa, mas eu... Não estava. Na verdade, assim, a única coisa estranha é ficar olhando para a câmera. Eu estou tentando, estou me concentrando, mas é difícil. Bom, não, eu sinceramente não vim preparado porque, como eu tinha comentado, eu vi um pedaço de uma entrevista porque eu não tenho Facebook, né? Eu fui no YouTube e ainda consegui ver um pedaço, mas agora parece que está tudo lá. Bom, tremi menos do que eu imaginava. Estou bem. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então, sei lá, como você é muito novo, provavelmente você vai ser entrevistado mais vezes, talvez não por mim. Obrigado.